Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a IRB, vários aspectos que eu achei interessantes sobre essa empresa e eu acho que vale aí uma breve conversa sobre ela. Bom, aqui na plataforma do AGF+, a gente consegue algumas informações interessantes, alguns múltiplos, alguns resultados nos últimos meses, mas hoje vou me limitar a dois, tá? Quando a gente pega a cotação de fechamento de 3,91, que foi feita ali no final de dezembro de 2021, e a gente compara com o valor patrimonial por ação, ou seja, você pega o valor patrimonial e divide pela quantidade total de ações. Você chega aqui no valor de 3,21. O que isso significa? Significa que o mercado está falando que a empresa vale um pouco mais do que efetivamente o patrimônio dela corresponde. Dividindo 3,91 por 3,21, a gente chega no preço dividido pelo valor patrimonial por ação de 1,22. Gravem isso, é uma métrica importante. Hoje o mercado está pagando 22% a mais do que a IRB ela vale em relação ao seu patrimônio. Isoladamente isso não tem qualquer relevância, mas mais para frente eu vou explicar com mais calma. Pegando aqui um histórico da empresa, próprio site de relações com investidores, a gente percebe que ela foi criada em 1939 pelo então Getúlio Vargas, né, presidente do Brasil, sobre um sistema de monopólio. Lá para idos de 1996, ela terminou seu processo de privatização e o monopólio efetivo ele fechou, ele acabou em 2007, abrindo espaço aí para concorrência e outras resseguradoras aqui no Brasil. E 10 anos mais tarde, lá em 2017, a IRB então colocou o seu capital, abriu o seu capital para a Bolsa de Valores. De lá para cá, muita coisa aconteceu. No seu IPO, a ação estava cotada ali na casa dos seus R$ 8. Chegou no início de 2020 na casa de mais de 40. Tivemos ali em 2019, setembro, um desdobramento de 1 para 3. O que isso significa? Quem tinha uma ação passou aí a ter 3 ações. Pensando no seu histórico, até antes da fatídica carta da esquadra, nós tínhamos ali um pagamento de dividendos muito interessante e crescente. Mas, a partir desta carta, que foi publicada pela esquadra no dia 2 de fevereiro de 2020, um documento de mais de 150 páginas, a gente percebeu que muita coisa mudou na IRB. Né? A gente tem aqui no site da Esquadra, quem quiser depois ter acesso a esses documentos, tem o site deles, esquadrainvestimentos.com. Você tem acesso a todas as cartas, todas as comunicações com o mercado, são públicas. Isso aqui é bem interessante para a gente aprender um pouquinho mais. E depois de uma série de eventos catastróficos, como uma mentira que aconteceu em relação à sua gestão, afirmando que a Berkshire Hathaway, aquele fundo conhecido por ser gerido pelo Warren Buffett, lá dos Estados Unidos, falando que tinha ações da IRB e tudo mais, as ações começaram a despencar, tanto pela carta da esquadra, por essa falsa alegação, né, sobre a participação da Berkshire Hathaway, chegamos ali mais ou menos no dia 20 do 3 ao valor de 6,70. Estava cotado a mais de R$ 40, foi para 6,70 ali no dia 19 de março aproximadamente. Sem contar, é claro, o fato da pandemia, né? Que com certeza atingiu todas as empresas de todos os setores do mundo inteiro. Mas até aqui todo mundo já está sabendo disso, vamos explorar um pouquinho mais. Quando você tenta comparar algumas empresas do setor de seguros ou de resseguros, geralmente a rentabilidade sobre o patrimônio, o ROI, ele é muito importante. É uma métrica bem utilizada para a gente fazer as nossas comparações com os outros pares, tá? Do mesmo setor. Pegando aí em 2018, nessa mesma carta da esquadra, ela faz uma comparação da mediana das grandes resseguradoras do mundo e também da IRB. A IRB tinha relatado neste ano, de 2018, 34% de ROI. Até os 9 meses iniciais de 2019, já estava apontando para 37% e a projeção para 2020 estava beirando ali os seus 45%. É algo que chamou muita atenção, estava um pouco fora demais do que era comum desse setor. E ficou a pergunta: será que realmente a IRB ela é tudo isso?
ou tinha alguma coisa sendo maquiada por trás. Outro ponto interessante dessa carta é o seguinte, está nesse parágrafo. Assim como ocorre em empresas de seguros, as resseguradoras recebem os valores dos prêmios antes de terem que arcar com eventuais sinistros, ou seja, ela vai receber esse dinheiro do seu segurado, né, que são as empresas, e caso ocorra o acionamento do sinistro, aí ele vai ter que colocar isso como despesa operacional. Até aí sem nenhum segredo. Por essa razão, ao contrário da maior parte dos negócios, o business de resseguro possui um capital de giro positivo. Assim, uma resseguradora em alto crescimento deveria gerar caixa acima do seu lucro contábil e experimentar um aumento substancial do seu float. O que vai ser float aqui? É justamente esse dinheiro que veio por conta dos prêmios, né, pagamentos feitos pelos seus segurados, e ele está ali no caixa. Depois que ele está ali parado, ele não precisa ficar ali necessariamente estacionado, ele pode ser aplicado em alguns ativos financeiros, como por exemplo a renda fixa, para gerar um resultado financeiro positivo para a empresa. Caso o sinistro seja acionado, realoca-se esse dinheiro e paga o sinistro. Deu para entender um pouco? É relativamente interessante esse mecanismo. E a gente percebe aqui que a IRB ela não segue isso, né? Ela teve um comportamento oposto. Em 2015, ali ela estava mais ou menos com um prêmio na casa de 3 bilhões. E a quantidade de float estava em 3,8, o que é bem interessante. Com o decorrer dos anos, o prêmio foi subindo até o terceiro trimestre de 2019, chegando quase a dobrar, 5,9. No entanto, o float, as aplicações financeiras do negócio de seguros, caiu pela metade praticamente. Então esse foi um outro fator muito estranho, que isso não deveria acontecer num primeiro momento. Outro ponto que chama muita atenção é em relação à sinistralidade. Isso aí é fundamental entender. Nesse mesmo ano de 2018, a sinistralidade anunciada pela IRB foi de 56%, enquanto os seus pares mundiais eles estavam ali na casa dos seus 75%. Então isso preocupa um pouco, porque você fala assim, poxa, como é que você tem 19 pontos, né, quase 20 pontos percentuais de diferença entre a IRB e a média do mundo em relação à sinistralidade? Deve ter alguma coisa aí que está acontecendo. Outro ponto interessante, também para você ficar um pouco com a pulga atrás da orelha, é que desses 56%, a gente tem ali um índice combinado, né, uma combinação de sinistralidade que ocorre no Brasil, na verdade, e uma sinistralidade que ocorre no exterior. No Brasil, eles informaram que foi de 21%, e lá fora foi de 74%. Então quer dizer que a sinistralidade no exterior estava mais ou menos em linha com a média global. Agora no Brasil estava completamente distorcido. E a esquadra quis entender isso com um pouco mais de detalhes. Quando eles perceberam que a média nacional gira em torno de 57, como é que a resseguradora líder de market share, ou seja, que tem a maior fatia do mercado nesse mundo de resseguros, só apresentou 21% em 2018? Isso é muito esquisito. Isso levantou muito questionamento e é por isso que eles fizeram tanta investigação e foram percebendo uma série de inconsistências. Lembrando que essa fonte aqui de 57% do nosso mercado nacional vem do SUSEP, que regularmente solta aí alguns relatórios, alguns informes interessantes em relação a essa parte de seguros no Brasil. Juntando então aquele cenário macro e micro, percebemos realmente que a IRB não tinha muito para onde ir a não ser para baixo, né? Mas depois de um tempo, no dia 23 de 8 de 2021, teve uma notícia, né? Esquadra aposta em queda nas ações do IRB Brasil. Foi publicado no Estadão. E o que eu mais gostei foi esse finalzinho aqui. São poucas linhas. A dúvida para o futuro é sobre a rentabilidade normalizada que a empresa deve apresentar. A percepção é que o número não deve ser muito menor do que os pares domésticos e internacionais, mas que o IRB não deve escapar do padrão do setor, de gerar resultados não nas operações, mas sim a partir das aplicações financeiras. Ou seja, a própria esquadra ela percebe realmente que esse segmento de seguros ou de resseguros tem uma grande força, uma grande potencialidade de dar lucro, provavelmente nas suas aplicações financeiras, né? Não necessariamente na emissão e no pagamento ali dos seus sinistros, dos prêmios recebidos e por aí vai. Mas não é só isso que eu queria mostrar para vocês.
Para que o vídeo não fique muito longo, eu dividi ele em duas partes. A segunda vai estar aí, o link vai estar na descrição do vídeo. Continua nesse raciocínio comigo e você vai entender aonde que eu quero chegar. Até daqui a pouco.